Boa noite, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês sobre três coisas. Quero falar sobre angústia, quero falar sobre resiliência e quero falar sobre transformação. Em 2011, eu comecei a trabalhar numa empresa do ramo de telecomunicação. Eu vou chamar essa empresa de empresa A. E acho que foi meu segundo emprego de carteira assinada. Essa empresa era uma empresa grande, uma empresa muito bem estabelecida, tinha em média uns 1.000 funcionários. E essa empresa, ela também funcionava como um guarda-chuva da diversidade. Então, podia trabalhar de cabelo colorido, podia trabalhar de piercing, de tatuagem, de dread, com barba grande. O importante era estar ali presente e fazendo o teu trabalho. Como uma empresa que tem muita rotatividade, isso era o que pouco importava, né, para os gestores. Então, o meu trabalho nessa empresa, o que eu fazia era basicamente serviço de teleatendimento. Eu era operador nível um, então eu resolvia questões do saque. Então, clientes que estão com algum problema técnico, algum problema financeiro e queriam resolver seus problemas, então ligavam para o saque e eu fazia o atendimento. Então, por dia, acho que o fluxo de ligação era entre 40 ou 45 ligações. E era um fluxo muito intenso, assim, de ligações. E aí, passado mais ou menos uns 4 anos, ali por 2015, eu já estava dando sinais de esgotamento profissional. Eu trabalhava no período da tarde, ali pelas 14, 15 horas. Aí, um determinado dia eu cheguei, coloquei minha mochila no armário, peguei os meus equipamentos de atendimento e tentei ir para o meu posto. Mas quando eu quando eu cheguei perto, eu lembro que eu tava com a mão tremendo, tava com o coração muito acelerado, suando frio, só de chegar perto da operação. Eu não consegui colocar o meu headset na cabeça, tava muito nervoso nesse dia. Então eu tava já dando esses sinais. E nesse período tava rolando um processo seletivo interno para supervisor de equipes. E eu, como estava num estágio de esgotamento profissional, louco para sair da operação, e eu estava topando qualquer setor, na verdade, só não queria ficar no atendimento. E eu falei com a minha supervisora, né, falei que eu tinha interesse de participar do processo. Na época eu nem lembro o que foi o processo, se foi uma prova, se foi um questionário de interesse. Eu lembro que a minha supervisora levou o meu interesse para se reunir com as outras lideranças. E aí eu tava super na expectativa também de que ela fosse vir com uma notícia boa, né, dizendo que foi aprovado. E eu acho que passou alguns dias, depois ela me chamou e me chamou para conversar. E tava, eu tava, acho que tremendo, né? Eu tava apavorado. Será que eu vou sair? Será que eu vou conseguir subir um degrau nessa empresa? E ela me disse a seguinte frase: Renan, tu não vai poder participar do processo seletivo porque tu é uma pessoa extremamente tímida. E, e para ser um supervisor, não pode ser uma pessoa tímida. Eu lembro que quando eu escutei isso, o meu chão desabou, porque eu estava numa situação extremamente angustiado. Nessa época, eu nem tinha conhecimento de psicologia, de Freud, de qualquer coisa que tinha relação com o comportamento humano, eu ainda não tinha nenhuma noção. E aí, quando ela falou isso, eu lembro que o meu primeiro pensamento, né, sem recursos psíquicos para poder elaborar aquela frase naquele momento, era de que, poxa, eu já estou nesse contexto que eu não suporto mais. O trabalho já não me faz feliz e tô dando sinais muito severos, de físicos também, de que as coisas não estão indo bem.
o que eu consegui assimilar que, poxa, que porta que eu vou conseguir abrir na minha vida, sendo que eu tô com um problema que é uma característica minha, né? Então eu senti que as portas do meu desenvolvimento estavam fechadas. E o que eu poderia fazer, né? Então eu lembro que eu fiquei extremamente chateado com isso tudo, comigo também, né? E o meu maior erro nessa época foi não dividir essa angústia, essa dor com alguém, porque eu não tive coragem de falar para alguém, ó, não vou poder participar de um processo seletivo, porque eu tenho uma característica que me impede de fazer algo, né? E isso é uma culpa minha, né? O que eu vou ter que fazer? Vou ter que nascer de novo, né? Eu não tinha nem noção de que poderiam ter outros desdobramentos, né? Qual o plano B, C e D, né, que eu poderia colocar, né, ali como uma estratégia. Então eu senti que minhas portas estavam fechadas naquele momento, né. E aí e hoje eu percebo, assim, olhando para essa história, o quanto que um feedback mal dado por uma liderança, por um supervisor, por um chefe de equipe, às vezes pode causar uma ferida profunda no nosso senso de identidade. Imagina alguém te impedir de fazer alguma coisa, ou por um regulamento interno, institucional, te impedir por uma característica que é tua. Então, eu senti que o problema de fato era meu. E aí eu quero trazer uma reflexão importante sobre isso, sobre as questões dos rótulos, né? O quanto que a gente acaba absorvendo esses rótulos e achando que é, né? A gente acaba se definindo às vezes por uma palavra, por um rótulo. E, e a psicologia está aí para isso. A psicologia está aí para nos ajudar, nos auxiliar a lidar com as questões emocional, a enfrentar circunstâncias difíceis que demandam muito do nosso emocional e principalmente para nos dar ferramentas psíquicas para que a gente não se defina a partir de rótulos que são colocados na gente. Principalmente é sobre isso a psicologia. Então, para finalizar o vídeo, vou fazer uma provocação. Se alguma vez já colocaram algum rótulo em vocês, como que vocês lutaram para fazer essa desconstrução? Como que vocês fizeram para sair desse rótulo que foi colocado em vocês? Vocês se definiram? Vocês não aceitaram? Viram alternativas? Como que foi?